Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, eu me acho semelhante a você. Somos iguais, exatamente iguais. Somos humanos e, como seres humanos, fazemos parte da mesma espécie, aqueles que nascem com humanidade. Somos terráqueos, pois nascemos em um mesmo planeta. Nascemos na Terra. Existe uma palavra grega que define isso de forma bem direta. São os homoióis. Homoióis é um termo grego que significa literalmente igualdade, semelhança, o mesmo, a mesma coisa. Às vezes nós nos achamos superiores aos outros, mas na verdade não somos. George Orwell, no seu livro Revolução dos Bichos, em que ele trata de um tal Sr. Jones que tinha uma fazenda e que cuidava dos animais que se revoltaram contra a sua administração, diz que todos os homens são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Querendo mostrar que mesmo tendo a igualdade, sempre alguém pretende em algum momento da vida ser superior ao outro. Mas no fundo, todos nós nos igualamos no homoióis, porque semelhantes somos. Viemos ao mundo, fomos criados e um dia estaremos devolvendo o sopro da vida. E assim nos igualaremos naquele covil de condenados. Porque tudo que é vivo, um dia morre. Nós vamos falar hoje sobre homossexualidade. Nós vamos trabalhar aqui no nosso programa com a presença do Diego Menezes, que é homossexual, e também da Yane Carini, que também é homossexual. Então, primeiro, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao programa. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, debatendo esse tema tão importante, para a nossa sociedade. Então, vamos tentar aqui agora espremer, mostrar o que a gente tem para mostrar, para que as pessoas em casa possam entender as dificuldades que enfrentamos e o que nós queremos também para termos uma vida igualitária. Primeiro, a gente vai ver um vídeo falando sobre como é difícil assumir a homossexualidade diante da família. É muito difícil a gente passar a opção sexual. Então vamos ver cenas de uma novela que passou na nossa co-irmã na Rede Globo e a gente vai entender através dessa cena, através desse vídeo, o assunto que a gente vai tratar agora. Eu não tenho preconceito! Eu nunca tive! O doutor Heron, lá do hospital, eu sei, ele vive com um rapaz. Doutor Heron, ele me contou. Ele me contou quando foi contratado. Aí eu espantei. Eu me espantei porque ele disse que a família dele aceita a vida que ele tem. Eu não vou aceitar. Meu Deus, você acabou de dizer que não tem preconceito, pai. E não tenho! Mas um filho gay diferente. Epa, cena forte, né? Muito forte. Mas o que eu achei muito interessante dessa cena é que ele começa a falar sobre a palavra preconceito. Que quando a gente vai analisar a palavra preconceito, é algo que é preconcebido, que foi formado em nossa mente antes mesmo da gente conviver com a pessoa, de entender o problema. Vocês já tiveram a oportunidade de chegar diante da família e contar isso? Se não tiver também agora, acabar de contar, né? Então, diz aí, Diego, como é que foi a tua experiência? Bem, Rosimar, eu assumi há 10 anos atrás, quando eu tinha 17 anos. E meu planejamento, quando eu estava querendo contar para minha família, foi de que iam aceitar na boa, porque eu morava com a minha mãe na época. E durante a minha infância, minha mãe ela sempre teve amigas lésbicas. Aí na minha cabeça era tipo, minha mãe tem amiga lésbica, quando eu contar para ela, ela vai aceitar na boa. Mas não foi bem assim que aconteceu. Ela chorou bastante, falou que queria me agredir naquele momento, que a vontade dela era me mandar embora. Mas hoje em dia ela é uma pessoa que
aceitei na boa e um acordo firmado entre eu e ela no momento é que eu podia me relacionar com quem fosse, só não ia apresentar a família, só não ia ter convivência na minha casa. Porque não deixa de ser um choque, porque ainda hoje, dentro da sociedade, existe um padrão de família, um padrão de relacionamento, que é homem e mulher. Então, sempre que alguém foge do padrão, sempre que a gente quer mudança é complicado. Mas quando a pessoa começa a conviver, e aí escuta, não aceita, no outro dia conversa. Eu costumo dizer que para você ter uma vida tranquila com uma pessoa que se declara homossexual, basta você conviver com ela e vai ver que não foi nada demais. Aquilo já existia antes mesmo dele pensar em dizer. Não é verdade? Exato. Kiane, você já contou em casa ou revelou agora? Não, já está tudo esclarecido, né? Também, mas apesar de estar esclarecido, né, também estou passando por esse processo, né? Diego já se assumiu há bastante tempo, né, há 10 anos. Eu estou nessa fase ainda de a aceitação e de ter um maior amadurecimento sobre a temática dentro da minha casa, né? Vendo o vídeo de agora há pouco, assim, veio muito a minha realidade, né, de ter uma família que aceita, né, ou diz aceitar e achar tranquilo as outras pessoas, mas quando se torna dentro da sua própria casa, aquilo se torna mais difícil, né? Porque é aquilo, parece muito. Com os outros, tudo bem, mas com meu filho ou com a minha filha, epa, é diferente, né? E isso pesa um pouco, mas também é compreensível, porque os nossos pais, eles são de uma época, de outra geração, né? De um pessoal mais conservador, do que essa geração do século XXI, né? Que é tudo... geração tudo mais, Pokémon. Era geração Coca-Cola, né? Hoje em dia é geração Pokémon. O negócio avançou e as pessoas têm essa certa dificuldade de tratar isso com seus filhos em casa, né? Então, é uma questão de amadurecimento mesmo, sabe? De explicar que seu caráter não vai mudar, né? Que tudo aquilo que você aprendeu e foi ensinado durante a sua vida inteira, seus valores, né, sua ética, sua moral, sua base de ser quem você ela não vai mudar pela forma que você ama outras pessoas, né? Porque as pessoas têm muito a questão da homossexualidade, né, de você se relacionar com alguém semelhante sexualmente a você como algo promíscuo, né? E aí as pessoas banalizam muito o que né? E até porque as pessoas hoje em dia banalizam muito o amor. A gente vive hoje numa sociedade capitalista, né, numa lógica mercantil, onde o ter sempre se sobrepõe ao ser, né? Então, inserido nessa lógica, o amor também é banalizado, né? E com a população LGBT também não é diferente, né? Então, a gente tem que trabalhar um pouco isso em casa, com muito diálogo, né, com muita paciência também, porque da mesma forma que é difícil a gente se aceitar, é difícil as pessoas respeitarem. E muita gente, minha mãe quando soube disse, vai ser difícil eu lhe aceitar. E eu disse a ela, não precisa me aceitar, porque já me custou bastante me aceitar. A gente vive sobre a égide da igreja, né, de uma sociedade, como você falou, que tem um padrão heteronormativo, né, cristão, branco, né, masculino. Então, quem foge desse padrão é sempre muito mais apontado, né, se você é mulher, se você é negra, se você é gorda. Então, quando a gente foge um pouco do padrão, né, que a nossa sociedade impõe, fica de certa forma um pouco complicado, né, para as pessoas da sociedade e para a nossa família também entender, compreender mais. E o bom é exatamente isso que você falou aí agora, entender, compreender. Respeitar, né? Respeitar os direitos de cada um. Um amigo meu, Iane e Diego, ele uma vez chegou para mim e disse, olha, eu não entendo porque estão querendo liberar o casamento gay. E aí eu lembro que eu olhei para ele e disse, mas você, para aceitar isso aí, não precisa casar com gay não, viu? Você pode continuar casando com uma mulher, você só deixa ele casar com um gay porque ele gosta de gay. Não precisa nem ir no casamento, nem mandar presente. E eu digo isso porque respeitar. Teve uma época na minha vida que eu cheguei a clinicar e na época uma pessoa chegou no meu gabinete e veio contar para mim, se abrir e falar sobre a homossexualidade dele. E ele começou a história dele mais ou menos assim. Você tem uma mulher na sua vida, não é isso? É fulana? É. Você gosta de beijá-la na boca? Eu disse, adoro. Eu disse, pois é. Você beijaria fulano e tal? Aí eu olhei e disse, de jeito nenhum, eu teria nojo. Ele fez, é isso que eu queria lhe contar. Eu tenho nojo de beijar a sua mulher na boca. Exato. Aí eu tomei aquele choque, mas eu senti a mesma dor dele. Ou seja, agora eu entendi o que ele quis dizer. Eu acho que é uma coisa que vai muito para além,
né? A gente vive numa sociedade que tudo é imposto a gente, né? Tem uma teórica feminista, Butler, que ela fala muito sobre a perspectiva de gênero, né? O que é o gênero, né? As pessoas já nascem sendo afirmadas de que nasceu com um órgão sexual masculino é homem e nasceu com a genitália feminina é mulher. Mas ela entende o contrário, ela entende que a feminilidade e a masculinidade as pessoas vão desenvolvendo ao longo das suas vidas e que quem determina homem e mulher é a própria sociedade. Até porque, Iana, não sei se você conhece esse estudo científico, e Diego, mas normalmente quando a fecundação, ele só recebe um cromossomo, que é o cromossomo feminino. Só depois de semanas é que ele recebe o cromossomo masculino e aí ele pode definir se o cromossomo vai ser XY ou se vai ser XX e ele vai ser só mulher ou se ele vai ser homem. Mas mesmo quando ele é homem, ele fica com um cromossomo X e Y. Tanto é que Pepeu Gomes tem aquela música que diz ser um homem feminino não ofere o meu lado masculino. Exato. Então até a ciência mostra isso pra gente. Então eu acho que contar é sempre um momento. Porque teve uma hora que você contou isso também para os seus amigos, não é verdade? Isso. É assim, Rosimael, esse momento de contar é algo muito sério, principalmente para os jovens entre 15 e 29 anos que ainda estão armariados. Agora, dia 10 de setembro, é celebrado mundialmente o Dia de Prevenção ao Suicídio e muitos jovens, pela dificuldade que enfrentam com a família, com a sociedade, cometem esse tipo de ato, achando que vai ser a solução dos seus problemas. Isso não pode, a pessoa tem que olhar de forma diferente, porque hoje em dia o suicídio está presente na vida das pessoas como uma fuga. Exato. E isso não pode ser uma fuga. E o Brasil é o 8º país do mundo que mais comete suicídio, né? Então, é uma questão de saúde pública, né? E de a gente enxergar o outro como um ser social, de incluí-lo ao direito à cidade, né? E é muito engraçado a gente debater hoje, no século XXI, 2016, o tema homossexualidade, né? Porque é uma coisa que existe historicamente, né? É cientificamente comprovado nos animais, golfinhos têm práticas homoafetivas, né? E mas o hoje problema, em dia a gente Iana, discutindo isso, a gente ainda não conseguiu colocar nas pessoas de que a gente tem o direito de amar quem a gente quiser. Mas sabe né? qual é o problema? O problema é que as pessoas olham e perguntam, mas você nasceu com isso ou você mudou depois que se tornou adulto? Quando foi que você decidiu realmente ser homossexual? Então eu vou perguntar a você, Diego, e a você, Iane, quando foi que vocês decidiram na vida que iam ser homossexuais? Não agora, mas a gente volta daqui a pouco, após o intervalo.